Conversando um pouco sobre alguns assuntos e sobre as profecias também. E hoje eu vou ter que passar alguns slides assim muito rapidamente. Eu já cortei vários, mas alguns eu vou cortar assim, passando rapidamente, para ir logo à parte final. Fica difícil cortar porque tem uma sequência, mas a gente vai tentar. Vamos tratar um pouco a respeito do grande conflito. A Bíblia fala desse grande conflito, ele se iniciou no céu. Em Apocalipse capítulo 12, 7 a 9, diz que houve uma batalha no céu. E ali é mencionado de que essa batalha veio para a terra. Mas sabe, cada um de nós tem um grande conflito. Eu me lembro que em 1957, no dia 4 de abril, aconteceu uma coisa interessante ali em Santo André, no estado de São Paulo. Deus chamou um anjo e falou assim: vem cá. E esse anjo veio. E Deus disse: está vendo ali Santo André? E o anjo olhou e falou: estou vendo. Está vendo ali o Hospital Brasil? Estou vendo. Falou: naquele hospital vai nascer um menino. O nome dele vai ser Jonathan. Então você desce lá e faça o possível para trazer ele para mim. E esse anjo, irmãos, está aqui hoje. Me acompanha. Eu dou um trabalho para ele, vocês não imaginam. Me acompanha desde então. Mas tem uma outra coisa que aconteceu nessa mesma data. Um anjo mau chamado Lúcifer chamou um dos seus anjos e disse assim: está vendo aquele hospital ali, Brasil? Parece que vai nascer um moleque ali. O nome desse moleque, pelo que eu entendi, vai ser Jonathan. Desce lá e gruda nele. E, se possível, acaba com ele. E esse anjo mau está lá fora. Porque normalmente eu oro a Deus que mantenha os seus anjos aqui e ele longe, fora. E esse grande conflito tem sido presente na minha vida. E eu imagino que na vida de vocês também. Todos nós temos um anjo que Deus coloca ao nosso lado. Infelizmente, Satanás também coloca esse anjo. E esse grande conflito a Bíblia revela. Eu disse de manhã que Deus sempre avisa. E quando Ele avisa, as coisas sempre se cumprem. Falei da nossa linha do tempo, começando com Adão. Falei do pecado que ocorreu em determinado momento. Mas também falei de que esse pecado tinha solução. A primeira promessa de solução aparece em Gênesis capítulo 3, verso 15. Mostrando que viria um descendente da mulher, Jesus Cristo, que esmagaria a cabeça da serpente, Satanás. E nós confiamos que este conflito vai ter o seu fim. Quando a gente olha essa linha do tempo, começando com a criação, tendo esse problema do pecado no meio, e o final dela com a segunda vinda de Jesus, quando é que vai terminar esse conflito? Esse grande conflito. Vimos de manhã que existem alguns pontos que a gente tem que saber. A proximidade da volta de Jesus é o grande conflito entre o próprio Jesus e Lúcifer, o próprio Jesus e Satanás. Vamos ter em mente essa linha do tempo, que é a linha do tempo da história, praticamente de Daniel para frente. Os reinos são Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma. E depois desse período, no ano 476, os países se dividiram. A gente deve ter isso em mente. Quando a gente estuda as profecias, a gente percebe que Deus profetizou que isso aconteceria. E Daniel capítulo 10 a 12, nós temos aí uma grande cadeia profética. Aparece um anjo, Daniel já está velhinho, com quase 90 anos, e esse anjo começa a contar alguma coisa a Daniel. Aí aparece a palavra grande conflito. Daniel 10, 1 a 3 diz assim: no terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome é Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia o quê? Grande conflito. Se você ler, por exemplo, na linguagem de hoje, fala uma grande guerra, uma grande batalha. Na verdade, esse é um lugar da Bíblia que aparece essa palavra, grande conflito. E Daniel capítulo 10, 11 e 12 fala justamente disso. Não é muito fácil entender. A Bíblia diz lá que os ímpios, os perversos, nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão.
E como é que a gente faz para ser sábio? Já que a gente quer entender. O livro de Tiago, no capítulo 1, verso 5, diz: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. E ele vai dar um pouquinho. É assim que diz lá? Não, vai dar de forma abundante. E a gente deve pedir com fé para receber. Então vamos pedir sabedoria de Deus. Daniel 10, 14. Diz assim o anjo Daniel: agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ou suceder ao teu povo nos últimos dias, porque a visão se refere a dias ainda distantes. O que o anjo queria passar para Daniel é o que iria acontecer ao povo de Israel, ou à região de Israel, quando? Na nossa época, porque nós estamos vivendo nos últimos dias. Então, Daniel capítulo 10, 11, 12, mostra essa linha profética dos últimos dias também. E mostra o tempo em que estamos vivendo. Eu poderia ler assim: agora vim explicar o que acontecerá ao seu povo, ou Israel, no futuro. Isso está na Nova Versão Internacional. Pois a visão se refere a uma época futura. O que será que aconteceria que a gente pode colocar aí nessa nossa linha do tempo? A linha que vai da criação até o fim. Deixa eu falar uma coisa com respeito a Daniel capítulo 11. Daniel capítulo 11 não é simbólico. Ele simplesmente é uma história contada. O anjo foi revelando a ele o que iria acontecer, mas sem dizer os personagens. Imagine que eu faço o seguinte: vou narrar um jogo de futebol. Então eu digo assim: o jogador está com a bola, está no centro do campo. Ele passa a bola para o jogador que está na ponta esquerda. O jogador vai até o fundo do campo, cruza a bola para o centro. O jogador que está no centro cabeceia. O goleiro se estica todo, mas a bola passa, é gol. A torcida vibra e o time vence. Todo mundo entendeu o que eu falei, não entendeu? Mas quem é esse time que ganhou? Quem era o goleiro? Quem fez o gol? Que torcida que vibrou? Ninguém sabe. É Daniel 11. O anjo conta a história, mas não coloca lá os ditos personagens. Então, por isso que complica um pouco para entender. A gente tem que pegar a história e começar preenchendo as lacunas. Por exemplo, o verso 1 de Daniel 11 diz assim: mas eu preenchi lá, ó, Gabriel, no primeiro ano de Dario, ou seja, 2 anos antes do que ele veio, o Medo, me levantei para fortalecer e animar. Eu não vou ter tempo de preencher toda essa linha aqui hoje, verso por verso, mas alguns eu vou colocar. Essa linha começa já na época da Medo-Pérsia, que é a época que Daniel estava vivendo, quando ele tinha aí os seus 88 anos, 90 anos, quando ele teve essa visão. O período da Medo-Pérsia é o período de Daniel 11, verso 2, e está ligado àquelas outras profecias ali, né? Daniel 2, Daniel 7, Daniel capítulo 8, com aqueles animais que ali aparecem. Quando você lê o verso 2, está assim, ó: mas agora eu, quem? Te declararei a verdade, eis que ainda 3 reis. Quais reis? Se levantarão na Pérsia. E o quarto? Qual vai ser esse quarto? Será acumulado de grandes riquezas, mais do que todos, e tornado forte por suas riquezas. Empregará tudo contra o reino da Grécia. Agora, se eu coloco começo a preencher, vai ficando mais fácil. Mas agora eu, Gabriel, a gente já tinha falado dele, te declarei a verdade. Ainda 3 reis se levantarão na Pérsia. O anjo estava falando de coisas que iriam acontecer no futuro de Daniel. Hoje, eu estou falando de coisas que já aconteceram. Mas na época de Daniel, isso estava no futuro. O anjo estava predizendo o que iria acontecer, o que viria no futuro. Esses 3 reis que vieram, hoje a história pode comprovar. O rei Cambises, o rei Esmerdes e Dario I. O anjo falou antecipadamente que 3 reis viriam na Pérsia. E ele dizia: e o quarto seria acumulado de riquezas. Quem seria esse quarto rei? Que empregaria tudo contra a Grécia. Bom, também quando a gente vai na história, a gente sabe que esse rei era Xerxes, ou foi Xerxes, o rei Assuero, aquele da rainha Esther. E realmente ele tinha um exército muito grande. A história diz que esse exército tinha cerca de 300 mil homens. E ele empregou tudo contra a Grécia, mas não venceu. Na verdade, o próximo reino seria a Grécia. O anjo vai contando então, continuando a história.
porque profecia é a história escrita antecipadamente. O próximo reino é a Grécia. E nas outras profecias estão ligadas àqueles símbolos. Mas em Daniel 11 vai do verso 3 ao verso 15. Eu não vou ler todos. Então eu vou pular daí para frente alguns. Certo? Porque senão a gente vai ficar muito tempo aqui. Mas alguns eu vou ler. Verso 3. Depois se levantará um rei poderoso. Qual rei? Que reinará com grande domínio, fará o que lhe aprouver. Esse rei poderoso, a história coloca como sendo o rei Alexandre o Grande. Venceu em 3 grandes batalhas e acabou dominando o mundo naquela época. Diz o verso 4, no auge do seu reino será quebrado, será repartido aos 4 ventos da terra. Ou seja, no auge, Alexandre deixaria de ser o rei. Isso realmente aconteceu. O seu reino seria arrancado, não estaria entre os seus descendentes. E o anjo vai contando isso, e isso realmente acontece. Alexandre acabou morrendo aos 32 anos de idade. Ele tinha um filho, mas esse filho acabou sendo assassinado. Tinha um irmão que era demente e acabou morrendo também. O seu reino seria repartido pelos 4 ventos. A história mostra que o reino de Alexandre foi dividido realmente em 4, entre os seus generais. E quando você olha a história, você percebe que aquela parte ali ligada, o mais próximo ali à Itália, ficou com Cassandro. Depois nós temos a outra parte ali, hoje correspondente à Grécia e à Turquia, a Lisímaco. Depois essa parte que hoje é Iraque, Irã, né? Pertenceu ali a Seleuco. E a parte do Egito, ou a parte ali de Israel também, ligado a Ptolomeu. Na verdade, esses reis começam a ser conhecidos como reis do norte e reis do sul. Porque a parte norte, que era dominada ali por um dos seus generais, e a parte sul, por outro general, no centro ficava o povo de Israel. E por isso o rei do sul e rei do norte. E a gente vai ver aqui, ao longo de Daniel 11, o anjo prevendo as batalhas que ocorreriam entre o rei do norte e o rei do sul. Ou seja, a parte mais ao norte, a Pérsia, contra o Egito. E Israel muitas vezes sendo envolvidas nessa batalha também, ou nessas batalhas. Com o passar do tempo, esses rei do norte e rei do sul, eles acabam sendo conhecidos por um nome. Ou a parte norte acaba sendo conhecido como os Seleucidas e a parte sul como os Ptolomeus, por causa do nome dos seus reis, ou dos seus imperadores, dos seus líderes. Então nós temos aí Daniel capítulo 11, 3 a 15, referindo-se à Grécia. Eu vou mostrar aqui um trechinho a mais, parte de Roma. Eu não li ali item por item e nem identifiquei cada um dos líderes que aparecem nos textos, porque não dá tempo, né? Às vezes, quando tem muito tempo, eu acabo lendo verso por verso e preenchendo um por um. Depois vem Roma pagã. Roma pagã é o período que está de Daniel. Deixa eu voltar aqui. Daniel capítulo 11, do verso 16 ao verso 20. Nesse período, irmãos, o anjo também vai dizendo, olha, o que, pois, vier contra ele fará o que bem quiser, e ninguém poderá resistir a ele. Estará na terra gloriosa e tudo estará nas suas mãos. Se você começar a preencher ali, vai perceber que ele está dizendo ali, Roma fará o que quiser com os egípcios. Não haverá ninguém que resista. Roma invadirá também Israel e conquistará completamente. Roma realmente foi um império impiedoso, e o anjo já havia predito isso. No verso 17 diz, virá com o poder de todo o seu reino, o rei do norte, fará uma aliança com o rei do sul, ou o Egito, e lhe dará uma filha em casamento. Nesse período, Roma se torna o rei do norte, e o Egito continua sendo o rei do sul. E aqui está dizendo que o rei do sul, do Egito, faria um acordo dando a sua filha em casamento. Quando a gente olha na história, a gente vai perceber, por exemplo, que o rei do sul, o rei do Egito, o nome dele era Ptolomeu XI, ele deu a sua filha, Cleópatra,
em casamento ao imperador romano. E o anjo já previu isso. Já estava contando essa história para Daniel, mostrando o que aconteceria. Quando a gente coloca aí, preenchendo, a gente percebe que tudo vem se cumprindo à risca. O que aconteceu? A luzinha está acendendo. Tenta ir manualmente ver se ele vai adiante ou não. Que aqui ele não quer. Opa, para trás ele foi. Então tem que ir para frente também. Foi. Vamos passar então para Daniel capítulo 11, verso 18. Esses versos então tratam justamente do envolvimento de Júlio César com Cleópatra no Egito e a exploração de Roma e o seu poderio. Não vou passar todos os versos porque não temos tempo. Eu quero chegar ao nosso tempo, que é o que interessa mais. Apenas estou passando para vocês, parte a parte, para vocês perceberem que Daniel 11, o anjo vai contando o que acontece ao longo da história, antecipadamente, mesmo antes de se cumprir. O próximo reino que aparece, Daniel 11, verso 21, diz: depois levantará em seu lugar um homem vil, ao qual não tinha dado dignidade real, mas ele virá caladamente e tomará o reino com intrigas. Sempre as pessoas que seguem o caminho de Deus são os sábios, em Daniel. Aqueles que não seguem são os vis. Por isso é chamado esse homem, ou esse rei, de vil. Porque na verdade é o período do domínio em que o Papa também recebe o poder político. E Roma passa a ser liderado pelo bispo de Roma. E é um período muito ruim da história, porque é um período que muita gente morre, muita gente sofre. Por isso que o verso 11 coloca isso. Nesse período de Daniel, a gente tem o sul, os árabes, os muçulmanos, e o reino do norte, o Vaticano. Nesse período de Daniel. E aí vem as batalhas ocorrendo. Mas que batalha que ocorre entre o Vaticano e os árabes? Quando você vai na história, o verso 22 diz: as forças inundantes serão arrasadas de diante dele, serão quebrantadas como também o príncipe da aliança. E começa ali uma guerra. Eu vou passar um pouco mais rápido, porque não tenho muito tempo. Mas diz ali que o Vaticano, ou esse reino, com pouca gente, ele seria poderoso. O Vaticano realmente é muito pequeno, é o menor estado independente do mundo, um mapinha pequeno, não tem muita gente, mas o poder é grande. E acaba dominando praticamente o mundo. O verso 24 diz: virá caladamente aos lugares mais férteis da província. E ali fala que ele teria um tempo para fazer o seu trabalho. Ele não ia durar para sempre. E isso realmente acontece. O papado medieval vai crescendo, vai dominando o mundo, estabelece tratados com todos, mas há um período da história, Daniel 11, 25 a 30, que antecipa a era das cruzadas. Os muçulmanos, os maometanos, ou os árabes, no sul, e o Vaticano ao norte. Alguns dizem que tiveram 9 cruzadas. Alguns historiadores desprezam 2 cruzadas e põem apenas 7. Mas as cruzadas foram algo terrível. Por isso que hoje em dia, os muçulmanos não aceitam muito bem o cristianismo. Quando você vai estudar um pouco a história das cruzadas, você vai ver, por exemplo, a primeira cruzada, um feroz ataque contra o rei do sul. Jerusalém foi tomada no dia 15 de julho de 1099. Os invasores cristãos mataram com suas espadas consagradas todo muçulmano, até mesmo os judeus que se encontravam dentro de Jerusalém. Quando você olha aqui o meia-culpa do Papa João Paulo II, ele diz que realmente isso aconteceu e essa é uma página negra da história. No Jornal do Comércio, do dia 27 de março de 2000, ele diz assim: estamos profundamente entristecidos pelo comportamento dos que no transcurso da história fizeram sofrer teus filhos e pedimos perdão. Isso foi quando ele estava lá na Terra Santa. Porque, na verdade, os exércitos dos cruzados, liderados ou mandados pelo Papa, ou com o apoio do Papa, mataram muita gente. Quando você olha, por exemplo, a história, ali diz que
O escritor dizia: o sangue forma lagos ou correm arroios que arrastam seu curso cadáveres moribundos. Claro que ele estava exagerando, mas a verdade é que muita gente morreu nessa ocasião. Outra coisa que aparece na descrição histórica desse massacre é que até os animais domésticos foram mortos. Quem respirasse era morto. Mataram inclusive animais domésticos. Foi uma mortandade terrível. Mas essa mortandade ou esse domínio duraria um tempo. No ano 538, o bispo de Roma assumiu o poder, mas a Bíblia já havia determinado que isso duraria um período de tempo. De 538, a Bíblia diz 1260 anos, ou 1260 dias. Então teria que acabar em 1798, de acordo com a revelação do anjo. E é impressionante como isso aconteceu. Notem o que diz aqui a revista Isto É, número 1837, de 2004, falando sobre esse episódio do Papa sendo preso. Ali diz: quando as tropas de Napoleão Bonaparte invadiram os estados pontifícios em 1798, o Papa foi preso em Siena e terminou seus dias na prisão. Ou seja, a profecia foi se cumprindo à risca. Também o poderio do papado se colocando no lugar de Deus. Quando você lê a Biblioteca Católica, a Enciclopédia Católica, e é colocado que essa é uma biblioteca canônica, jurídica, moral, teológica, rubicista, histórica, uma confiável enciclopédia do conhecimento religioso. Ali diz que o Papa é de tão grande dignidade, tão exaltado, que não é um mero homem, mas é como se fosse Deus, o vicário de Deus. Então a igreja começa a se colocar no lugar de Deus, conforme o anjo havia dito. Na mesma biblioteca diz que o Papa é chamado de Santíssimo porque presumivelmente ele o é por direito. Somente o Papa é merecidamente chamado pelo nome de Santíssimo porque somente ele é o vicário de Cristo, que é a origem e a fonte de toda a santidade. Ali diz também que o Papa é coroado com a coroa tríplice do Rei do céu, da terra e das regiões inferiores, ou seja, manda no céu, manda na terra e manda no inferno. E diz mais: se fosse possível que os anjos errassem, ou que pudessem pensar de maneira contrária à fé, eles poderiam ser julgados e excomungados pelo Papa. E quando o Papa é coroado, normalmente eles usam o que é chamado uma coroa tríplice. O Bento XVI não quis usar a coroa, mas no seu brasão tem a coroa tríplice. Aqui tem o brasão dele. Ou seja, quando o Papa usa ali a sua coroa, normalmente eles são coroados, aqui tem 3 coroas diferentes, usado por papas diferentes. Essa última que aparece aqui foi usada por João Paulo II, e você pode verificar ali os 3 níveis, não é? Ou seja, manda no céu, manda na terra, manda no inferno. Será que um ser humano pode comandar inclusive o céu? Mas esse é o pensamento católico, que vem desde aquela época, né? Bom, Roma papal teve o seu período de domínio que vai ali de Daniel 11 a 37, 38, porque 38 e 39 começa uma mistura com o nosso tempo. E eu vou voltar um pouquinho, quero ler esse texto, porque esse texto diz assim: mas no lugar dos deuses honrará o Deus das fortalezas, a um Deus que seus pais não conheceram, honrará com ouro, com prata, com pedras preciosas e coisas agradáveis. Deus das fortalezas seria o próprio Satanás, não é o nosso Deus. Quando a gente coloca na nossa linha do tempo os reinos, a Medopérsia, a Grécia, Roma papal, finalmente a gente chega na nossa época, o verso 40. E agora eu vou um pouco mais lento. O que será que significa agora rei do sul e rei do norte? O verso 40 diz assim: no tempo do fim o rei do sul se envolverá em combate, e o rei do norte o atacará com carros e cavaleiros, uma grande frota de navios. Ele invadirá muitos países e avançará por eles como uma inundação. Ou seja, nós temos o rei do norte, que está no norte de Israel, e nós temos o rei do sul, que está ao sul de Israel. Que reinos serão esses na nossa época? Agora, no tempo do fim. Esse é um texto de Tiago White, que eu citei lá no nosso
nossa reunião, onde diz assim: este é um trecho que temos que ter prudência ao interpretar, pois a maior parte dessa profecia está em cumprimento ou ainda irá se cumprir. Em profecias que ainda não se cumpriram, precisamos agir com humildade e delicadeza. Eu coloquei uma proposta de interpretação para essa época, e que eu quero compartilhar com vocês. Lembram-se que em Apocalipse 13 falam de duas bestas, ou dois poderes. Um poder sobe do mar e um poder sobe da terra. E a Igreja Adventista tem identificado esses poderes, um como o poder do Vaticano, o papado, e outro o poder dos Estados Unidos da América do Norte. Ali diz que uma das cabeças desse poder, o Vaticano, seria golpeada como de morte. Isso aconteceu em 1798. Mas o mesmo livro de Apocalipse diz que uma dessas cabeças seria curada, ou a ferida seria curada. E a gente vê que com o passar do tempo isso vem se curando. E há uma ligação entre esses dois países, ou esses dois líderes políticos, o líder dos Estados Unidos e o líder do Vaticano. Já em 1860 e alguma coisa, um adventista chamado Andrews, ele dizia que os Estados Unidos seria a potência do futuro que cumpriria Apocalipse capítulo 13. Ellen White, em 1888, escrevendo O Grande Conflito, colocou a mesma interpretação. Numa época em que os Estados Unidos ainda não tinha todo esse poderio que tem hoje em dia. Então, colocando que os Estados Unidos seriam uma potência mundial, também profetizando quanto o futuro. E essa ligação entre os Estados Unidos e o papado vem crescendo a partir de então. Na verdade, o Papa é um líder mundial. E quando você vê o Papa, parece que sempre os outros estão de preto diante dele. Dizem que no sistema ocultista, a cor branca tem primazia sobre o preto. Então, quando a pessoa usa roupa escura, ele está dizendo: eu sou submisso a você que está de branco. Então, você manda, e eu obedeço. Aqui aparece, por exemplo, os líderes políticos. Eu vou mostrar alguns aqui. Aqui nós temos um dos presidentes norte-americanos, de preto, com João 23. Depois nós temos o Kennedy, de preto. Inclusive, a sua esposa também de preto. Depois nós temos aqui outro presidente de preto e o Papa de branco. Aqui, Nixon, junto com o Papa, também de preto. E a esposa de Nixon também de preto. Jimmy Carter, de preto. Reagan, de preto. Clinton está de azul. Cor escura também. E George Bush, de preto. E mais recentemente, o Obama e a esposa, também de preto. Por quê? Seria apenas uma coincidência isso? Será um protocolo? Será que é uma coincidência que no sistema ocultista, quando você usa preto diante de uma pessoa de branco, você quer dizer que eu estou me submetendo a ele? O fato é que isso tem ocorrido, mas não só esses líderes políticos. Quando você começa a olhar outros líderes políticos, Gorbachev, Fidel Castro, aqui aparecem 3 líderes políticos, Mandela, entre outros. Aqui a gente tem Menem, ali o Hugo Chávez. Até o bruxo também é submisso, está vendo lá? O bruxo está de preto, foi lá visitar o Papa de preto também. Aqui nós temos Palestino, Fernando Henrique, de cor escura também. Até a rainha também usou preto. Vocês já tinham visto a rainha de preto? A rainha também é submissa. Aceita o Papa como líder. Aliás, tanto quanto eu saiba, nem católica ela é, né? Ela seria anglicana. E por que usou preto? O Lula foi de azul, né? Mas é escuro também. E aqui a gente tem a nossa presidente atual. Ela está de quê? Dilma Rousseff. Também de preto. Será que tudo isso é coincidência? Por que essas pessoas têm usado esse tipo de roupa? Claro que tem aqueles que não usam a roupa preta. Às vezes são líderes políticos de outras religiões que não vão usar roupa preta. Mas também tem alguns que já usam roupa preta. Sempre. É o caso dos ortodoxos, judeus. Aí também não quer dizer que são submissos. Mas é o normal deles usar a roupa escura.
Aí é um encontro ecumênico que ocorreu em São Paulo, quando o Bento XVI esteve lá. Alguns estão de preto, outros não. Você pode verificar ali que alguns sim, outros não. Apocalipse diz que essa ferida mortal seria curada. Para mim, essa profecia se cumpriu já. Por que eu digo já se cumpriu? Um historiador católico, esse sujeito aqui, chamado Pietro Scopola, no dia 15 de novembro de 2002, o Papa falou no parlamento italiano, e o noticiário católico colocou a seguinte manchete: isto equivale à cura de uma ferida. Palavras do jornal católico. Ao meu ver, ali se cumpria a profecia de Apocalipse 13, em que a ferida finalmente estava curada. O Papa novamente tinha todo o poder para fazer o que quisesse, como líder político e assim por diante. Uma coisa que me chama a atenção quando João Paulo II morreu, não foi o fato dos líderes estarem de preto, e especialmente os líderes norte-americanos estarem ali enfileirados. O que me chamou a atenção não foi ficar de pé, o que me chamou a atenção foi estarem de joelhos. Porque estar de joelhos significa adoração. Ninguém precisa ajoelhar para dizer que respeita a morte daquela pessoa. Isso também me parece submissão, mais do que a roupa, né? Mais do que a própria roupa. Me chama a atenção também, se alguém colocasse o dragão no símbolo da igreja adventista, eu ia brigar. Porque o Apocalipse diz que o dragão é o quê? A antiga serpente, chamada o quê? Diabo e Satanás. Mas no logotipo, vamos chamar assim, do Vaticano, tem o dragão. Por quê? Coincidência? E existem algumas coisas no Vaticano que chamam a atenção. Esse é o túmulo do padre Gregório, esse que aparece aqui em cima. No túmulo dele tem um dragão, em cima. E o dragão está segurando a tampa, como se dissesse assim, esse é meu, ninguém tira daqui. Na verdade, esse Papa foi muito ruim mesmo. Tá? Mas na moeda dele também tem o dragão aqui. Ó. E esse dragão está comendo a própria cauda, que é um símbolo ocultista. E também tem um bode, que é outro símbolo ocultista, na moeda dele. Será que isso é coincidência? Ou será que esse sujeito tinha como seu Deus o Deus das fortalezas que aparece em Daniel capítulo 38 e 39? Bom, esse aí, se você olhar a história, realmente ele foi muito mal. Também tenho notado esses símbolos, especialmente pelo Brasil afora. E me chama a atenção, porque eu morava em Jacareí, e na entrada de Jacareí tinha um símbolo desse. Aí você andava para a próxima cidade, São José dos Campos, na entrada tinha um símbolo como esse. Você ia para a próxima cidade, é chamada Taubaté, tem um símbolo como esse. Aí você anda um pouquinho, tem Tremembé, tem um símbolo desse. Aí você anda mais um pouquinho, vem ali Pindamonhangaba, é isso mesmo, tem um símbolo como esse. Mas o que é isso? Toda entrada da cidade tem esse símbolo aí. O que significa esse símbolo? O que tem a ver esse símbolo com Daniel capítulo 11? Esse é o símbolo da maçonaria. Uma sociedade dita secreta, mas que nos últimos dias não tem sido tão secreta assim. Na verdade, eles têm feito bastante coisa, bastante alarde. Esse homem chamado William Schonebelen, que escreveu o livro Maçonaria por Trás da Fachada de Luz, ele diz no seu livro, a loja é parte de uma rede descomunal de organizações mundiais de bruxaria. A maçonaria é o maior agrupamento de bruxos do mundo. Então, mas será que isso é verdade? Esse sujeito foi bruxo. Ele pertencia à Wicca e pertencia à maçonaria também. Eu conheço algumas pessoas que participaram da maçonaria. E quando você começa a estudar um pouco do que existe por trás da maçonaria, você fica assustado. Esse é o templo da maçonaria em Washington. É chamado House of the Temple, ou a Casa do Templo. Existem diversas pessoas que são maçônicas. Na verdade, a maçonaria aqui na América ela cresceu bastante. Dentro é muito bonito. Tem uma série de cômodos bonitos. Mas em frente você tem duas esfinges. Dizem que uma delas significa ou simboliza a sabedoria
e a outra simboliza o poder. Interessante que a que simboliza a sabedoria tem a serpente na cabeça. E eu me lembro daquele texto da Bíblia, de Gênesis 3, 4 e 5, quando a serpente disse à mulher: você vai ser sabedora ou conhecedora do bem e do mal. Você vai ser sábia. Você vai ter sabedoria. A outra esfinge tem a serpente no pescoço, a que simboliza o poder. E me lembro que Jesus, quando foi tentado, o diabo disse: ó, eu vou dar para você todo o poder, toda a autoridade. Você só tem que fazer o quê? Me adorar. Só isso. Muito simples. Quando você olha o Congresso Nacional, esse dado está um pouco ultrapassado, mas nessa época, quando eu peguei numa página maçônica, aí dizia que se a maçonaria fosse um partido, seria o 5º maior partido do Senado e o 4º da Câmara. Na Câmara teria 56 deputados, no Senado 8. Esses os maçônicos declarados. Porque você não precisa dizer que é maçônico. Alguns não dizem. Quando você olha o Superior Tribunal de Justiça de Brasília, lá dentro você tem o símbolo maçônico. Aqui está o Lula falando dentro do tribunal. Mas isso não é um privilégio do Brasil, não. Quando você olha a Suprema Corte de Israel, você vai perceber naquele cantinho o triângulo com o símbolo maçônico, o triângulo e o olho. Se você vier aqui para os Estados Unidos, a Prefeitura de Los Angeles, ela imita uma das pirâmides do Egito, a pirâmide do faraó de Djoser. Aliás, os maçônicos têm uma conexão com a filosofia egípcia. Se você vai no Lincoln Memorial, foi construído imitando o Parthenon, ali em Atenas. A estátua de Lincoln está na mesma posição da carta do tarô do imperador. O Jefferson Memorial foi uma cópia do panteão romano, de deuses romanos, falsos deuses. Nós temos obelisco em Washington, imitando os obeliscos que eram usados em adoração aos falsos deuses lá no Egito. E quando você vai ao George Washington Masonic Memorial, e você entra dentro desse mesmo, você vai encontrar algumas coisas interessantes. É o próprio George Washington paramentado como maçônico, com a sua medalha, com o seu avental. E o que tem lá dentro? O que é isso? E alguns dizem que maçonaria não é religião. Bom, então o que está fazendo a Arca do Concerto lá dentro? O que está fazendo lá dentro o candelabro, ou seja, uma representação do Santo e do Santíssimo. Na verdade, os símbolos religiosos estão por toda parte dentro da maçonaria. No dinheiro também aparece aqui no dólar. Essa é a estátua de George Washington. Por que será que ele está nessa posição tão estranha? Tem um porquê? Tem. Ele está na posição do Baphomet. O Baphomet é o próprio Satanás, o próprio Lúcifer, em que muitas pessoas adoram. Será que isso é coincidência? Por que fizeram a estátua do homem nessa posição? O livro Testemunhos para a Igreja, volume 8, na página 27, diz assim: um poder de baixo está operando para desenvolver as últimas grandes cenas do drama. Satanás apresentando-se como Cristo e operando com todo o engano da injustiça naqueles que se estão unindo em sociedades secretas. E às vezes as pessoas não percebem. Outro dia, uma pessoa, existe uma página no Facebook dedicada à maçonaria, e alguém, não sei porquê, colocou meu nome lá. E aí eu coloquei as minhas opiniões a respeito. E um adventista colocou lá dizendo assim: eu sou maçônico, sou tesoureiro da minha igreja, não vejo mal nenhum em ser maçônico. Li os textos de Ellen White, e nos textos ela não condena a maçonaria. E eu tive que responder algumas coisas para ele. Durante algum tempo ele respondeu, depois ele apagou tudo que ele escreveu, não sei porquê. E aí se escondeu lá o irmão Paulo. Não lembro, não descobri nem onde ele, porque também não guardei, não adicionei como amigo, né? Mas falei para ele que ele era livre
para escolher quem quisesse. Eu tinha escolhido a minha parte, é o que eu, na página dos maçônicos eu coloquei, do Facebook. Falei, vocês fizeram sua escolha, eu fiz a minha. Não tem problema, é assim que Deus age. Bom, eles têm uma série de graus que a pessoa vai subindo. Quando a pessoa começa, ele não sabe muita coisa mesmo. Mas a partir do momento que ele vai crescendo e atingindo outros graus, do lado de cá são 33 graus, ele vai até o máximo. Tem vários nomes relacionados com religião aqui. Esse sujeito chamado Albert Pike é o Platão da maçonaria. Ele escreveu um livro chamado Morals and Dogma. E nesse livro, ele responde à pergunta, a maçonaria é uma religião? Olha o que ele diz. Toda loja maçônica é um templo religioso e seus ensinos são o quê? Instruções religiosas. Ele diz mais, é a religião universal, eterna e imutável. A maçonaria não propaga nenhum credo, exceto o seu próprio, mais simples e sublime, aquela religião universal, ensinada pela natureza e pela razão. Ou seja, o panteísmo e o iluminismo. Qual é o Deus da maçonaria? Quando você entra, eles vão dizer que é Gadu, grande arquiteto do universo. É isso que simboliza esse G. Se você cresce um pouquinho mais, vão dizer, não, esse G significa God. Mas também significa geometria. Mais adiante vão dizer para você que é Jabulon. Quando você olha essa tríade, Já é de Javé, Bu de Baal ou Bel, e On do deus sol egípcio, On. É uma tríade, é uma mistura de deuses. E na verdade, Deus é único. Você tem que adorar Ele. Não adianta você querer adorar Satanás e adorar Deus também. Isso é impossível. No 17º grau, eles dizem que o Deus da maçonaria é Abaddon. Só que Apocalipse 9, verso 11, diz que Abaddon quem é? Ela diz que é o anjo do abismo. E quem é o anjo do abismo? É Lúcifer. E Albert Pike responde, ele diz assim, Lúcifer, portador de luz, estranho e misterioso nome para ser dado ao espírito das trevas. Lúcifer, filho da manhã. É ele quem tem a luz e com seu esplendor intolerável cega o fraco sensual ou almas egoístas? Sem dúvida que não. Essa escritora, Helena Petrovna, ela diz, Lúcifer representa vida, opinião, progresso, civilização, liberdade, independência. Lúcifer é o Logos, a serpente, o Salvador. Ele é Satanás, que é o Deus de nosso planeta e único Deus. Na verdade, a crença deles é que o Criador, Jeová, ele criou esse planeta e foi embora. E Lúcifer é o príncipe deste mundo. Ele veio e ele defende esse mundo. Se você tem um acordo com ele, você fica rico, os seus problemas acabam. Então, vamos ficar do lado daquele que defende a gente, porque o Criador foi embora. Ele não está por aqui. Eles invertem o pensamento. Por isso que se coloca o Satanás como sendo a pessoa boa e o Criador como a pessoa ruim. E esse é o símbolo que é colocado nos diplomas da maçonaria. O anjo com a foice, ou o anjo do mal, mas para eles o anjo do bem. Quando você olha o templo da maçonaria, esse está em Londres, tem uma coisa interessante aqui. Bem naquela parte do templo você vai encontrar essa figura. O que chama atenção aqui, primeiro, é a Arca do Concerto de novo. Adoração. E me chama a atenção os pés dos anjos, que são pés em forma de bode. E é impressionante esses anjos. Esses anjos não me lembram os anjos celestiais, não. Porque normalmente, até na mitologia, esse tipo de anjo é o anjo do mal, não o anjo do bem. Quando você olha os grandes maçônicos, você vai encontrar muita gente que pertenceu à maçonaria. Aqui aparece o Ted Kennedy, entre outros. Aqui aparecem pessoas de ambos os lados, como Stalin, Karl Marx, e ao mesmo tempo aparece aqui Roosevelt. Aqui você tem alguns banqueiros, Alan Greenspan, David Rockefeller. Aqui aparece Gerald Ford. E alguém pode pensar assim, mas veja, aqui está o Yasser Arafat como 33º na maçonaria, e o Shimon Peres. Então tem um palestino e tem um judeu, e tem outro judeu aqui também. Como é que um pode ser chefão da maçonaria e o outro também? Acontece que a maçonaria acredita na tese e na antitese ou na antítese.
Quando você tem uma tese e uma antitese, você tem uma síntese. Isso é bom. Se você tem uma guerra, a guerra traz coisas boas. Porque destrói os fracos, ficam só os fortes. Você cria nova tecnologia. Então a guerra não é ruim, não. A luta é boa. Então você vai encontrar, mesmo entre os maçônicos, eles lutando entre si, porque faz parte da filosofia deles. Por isso que você encontra aqui o Saddam Hussein e, ao mesmo tempo, o Tony Blair. Embora estavam em guerra. E ambos grandes na maçonaria. E pessoas mais recentemente, Hillary Clinton, como sexta grande-dame da maçonaria, num outro circuito, e o próprio George Bush Jr., que era grau máximo da maçonaria, 33º grau. Quando a gente olha o George Bush, a gente vê ele metido com essas coisas já desde o começo. Ali aparece ele novinho. Deixa eu voltar uma aqui. Ele fazia parte de um grupamento de uma sociedade secreta chamado Caveira e Ossos. Metido com coisas relacionadas à bruxaria. E você vê depois ele com seus irmãos maçônicos. Todos eles paramentados aí com a roupa maçônica. Na verdade, isso não é nenhuma novidade aqui na América. A maioria dos presidentes estiveram ligados à maçonaria, os presidentes americanos. Me chama a atenção nesse cartaz, onde aparece os presidentes maçônicos e aparece escrito, haja luz. Será que não queriam dizer, haja Lúcifer? Fé, esperança e caridade. Quando você olha os presidentes desse país, os que passaram, os que eu pus em amarelo é que eu achei conexão com a maçonaria. O Nixon não achei, talvez sim, talvez não. Também no Carter não encontrei, mas os demais todos haviam ligação com a maçonaria. E mais recentemente, quando a gente olha a campanha eleitoral, você já consegue identificar um maçônico. Porque ele coloca no seu logotipo, olha, nítido. Está aqui o G, você fala, não, mas é por causa do sobrenome dele. Eu sei disso. Ele coloca os 3 pontinhos ali para dizer, olha, eu sou maçônico, então vocês são maçônicos, votem em mim também. Outros aparecem de forma um pouco mais escondida. A Hillary Clinton pôs os 3 pontinhos também num cantinho lá. Mas alguém podia pensar, e o Obama? Será que ele estava metido com isso? Essa aqui é a página da internet da campanha do Obama. Olha o que aparece escrito lá. Consegue ler aqui? Eu amo minha família. E que símbolos que aparecem ali? Os símbolos da maçonaria. Na verdade, quando ele entrou na campanha política para presidente, ele era 29º grau da maçonaria. Acho que agora já deram alguns graus a mais para ele, né? Afinal de contas, se tornou o presidente do país. Aqui ele falando em uma loja maçônica durante a campanha. Lembre-se que Sean Bellen diz, a loja é parte de uma rede descomunal de organizações mundiais de bruxaria. A maçonaria é o maior grupamento de bruxos do mundo. Quando eu olho no Brasil, também fui colocando os presidentes. Aqueles que estão em amarelo tinham ligação com a maçonaria. Os outros eu não encontrei. Não quer dizer que não eram, mas não encontrei. E eles dizem que Jânio Quadros foi o último presidente maçônico. Mas eu não sei se Fernando Henrique foi ou não. Quando eu olho a história do nosso planeta e vejo o trono de Dom João VI, ou do nosso país, o que tem lá no trono? O dragão e o anjo. O que esse dragão está fazendo lá? Quando eu olho Dom Pedro I, o trono dele, em cima do trono, o dragão está lá de novo. Quando eu olho o cetro de Dom Pedro II, na ponta do cetro, quem que está lá? O dragão de novo. E quando eu olho o nosso presidente, quem é que protege o nosso presidente? Os dragões da independência. O nosso presidente tem como guarda principal o dragão. Será que isso aí é coincidência? Ou será que é a realidade? Sabe, em 1903, o arcebispo Kingley disse o seguinte, quando os Estados Unidos governarem o mundo, a Igreja Católica governará o mundo. Mas antes dele, já Andrews havia dito isso,
Ele havia identificado a besta de 2 chifres do Apocalipse 13 como Estados Unidos da América. E Ellen White, no livro O Grande Conflito, falava a mesma coisa, numa época em que isso ainda não estava predito. Quando você olha o que George Bush pai disse, a ideia da nova ordem mundial, onde os Estados Unidos iria lutar para que o mundo fosse um planeta só. E olha as revistas e as capas que foram colocadas, a gente percebe como a profecia vai se cumprindo. Aqui aparece o George Bush como quem? Como César. E os Estados Unidos sendo comparado como quem? Como um império. E por que que a Marinha Americana utiliza o dragão em seu símbolo, no uniforme? Será que tudo isso é coincidência? Ou será que realmente o dragão ali está presente? Quando você estuda Daniel capítulo 10, eu passei muito rápido, você vai ver o anjo falando para Daniel, eu tive uma luta muito grande contra o príncipe da Pérsia. Mas eu não estou falando de príncipe da Pérsia, porque o anjo não briga com o príncipe. Ele estava dizendo, tive uma luta muito grande com um anjo mau, que influenciava o príncipe da Pérsia. E a hora que ele sair, eu vou ter uma luta com o príncipe da Grécia. Mas não era o príncipe da Grécia, não era Alexandre o Grande. Era o anjo mau que influenciava. E hoje, os líderes do mundo têm anjos maus que influenciam esses homens. Claro que Deus tenta, através dos anjos bons, influenciarem também. Mas o fato é que Satanás é o príncipe desse mundo. Vamos voltar agora com esse pensamento a Daniel 11, verso 40. Para encerrar o quanto antes, né? Que eu não olho para o relógio, o negócio vai indo embora. Bom, estou quase no fim aqui. No tempo do fim, o rei do sul, os árabes, se envolverão em combate com o rei do norte, os Estados Unidos, já que Apocalipse 13 diz que os Estados Unidos seria o poder do final. Então, posso colocá-lo aqui agora como rei do norte. E os Estados Unidos atacará o rei do sul com carros, cavaleiros, uma grande frota de navios, invadirá muitos países e avançará por eles como uma inundação. Eu poderia até pensar o seguinte sobre esse verso 40 de Daniel. No tempo do fim, os árabes mandarão 2 aviões nas Torres Gêmeas. E os Estados Unidos, em represária, vai invadir lá a parte árabe, ou o rei do sul, com cavaleiros, uma grande frota de navios, com aviões, e etc. E quando você olha o que está acontecendo ali, no Oriente Médio, isso aí foi uma sátira dizendo que o George Bush ia fundar o novo Bushistão, né? Ou seja, colocar uma série de países ali, tudo com o nome dele, né? Mas quando você olha o número de bases americanas colocadas nesses países, é impressionante. Atualmente, os Estados Unidos têm cerca de 50 bases na região do Oriente Médio. É uma inundação ou não é? É o cumprimento de Daniel, capítulo 11, verso 40. Isso me leva a uma curiosidade à frente, verso 41. Entrará também na terra gloriosa. Qual é a terra gloriosa? Israel. E muitos sucumbirão, mas do seu poder escaparão a Sedom, Moabe e as primícias do filho de Amon, Jordânia. Lembra que a gente falou ali nas perguntas? O povo de Israel foi, quando chegou ali naquela região de Edom, Deus disse, aqui você não pode atacar, você tem que dar a volta. E agora Deus protege aí de novo, por quê? Passou tanto tempo. Deus tinha prometido que aquela terra ele não ia invadir. Mas passou tanto tempo, ninguém lembra, mas o diabo lembra. E o conflito é entre Jesus e Lúcifer. E ele, se Jesus fala assim, tá vendo? Cumpriu lá atrás, agora disse lá atrás, agora não está cumprindo. E a gente não vê falar dos Estados Unidos em briga com a Jordânia. Alguém vê falar? Não, a Jordânia está em paz. Está fora do noticiário. Parece que nem existe. Embora esteja ali no meio da... Essas estrelinhas é onde a gente tem base americana. É uma verdadeira inundação na região. Em 2006, quando começou uma certa guerra ali em Israel, eu estava lá, e eu estava no noticiário porque tinha assim receio que a coisa ficasse mais forte, tinha que fugir, né? Naquela época falaram para Hillary Clinton, os Estados Unidos vão intervir nessa guerra. Desculpe, a Condoleezza Rice. E a Condoleezza Rice disse o seguinte, ainda não chegou a hora de intervir. E eu fiquei pensando, se ainda não chegou a hora, é porque vai ter uma hora? Se chegar essa hora, vai ter uma base aqui também?
Será que vai se cumprir o próximo verso da Bíblia? Verso 42, estenderá a mão também contra as terras, e a terra do Egito não escapará. Apoderar-se-á dos tesouros de ouro, de prata, de todas as coisas preciosas do Egito, e os líbios, os etíopes o seguirão. E quando a gente vê hoje em dia, todos esses países árabes em ebulição, para mim tem conexão com Daniel capítulo 11, na parte final. Alguma coisa está acontecendo ali. Agora no mês de março, irmãos, foi inaugurada a Igreja Adventista dos Emirados Árabes. Uma igreja enorme para 1.000 pessoas. Sabe quem doou o terreno e parte do dinheiro para construir? O sheik árabe, um muçulmano. E agora nós temos ali a União do Golfo Pérsico, que fica nesse lugar. Porque ali foi concedido liberdade religiosa. Eu fico pensando, possivelmente Deus está fazendo aqui o que fez lá na União Soviética. Uma abertura para o evangelho penetrar nessa parte do mundo também. Porque esse povo também precisa ouvir de Jesus. No início do ano iniciou a TV Hope Channel em língua árabe. E já batizamos algumas pessoas que vieram para a igreja porque estão assistindo o Hope Channel em língua árabe. Deus tem aberto as portas com essas revoluções nos países árabes. E quando a gente coloca na nossa linha do tempo aqui, os países, após o Vaticano nós temos aí os Estados Unidos, cumprimento profético de Apocalipse capítulo 13. Isso também mostra que estamos vivendo muito próximo à volta de Jesus. Na verdade, quando você olha as profecias da Bíblia, vou passar rápido isso aqui, o verso 44 diz: mas pelos rumores do Oriente e do Norte será perturbado e sairá com grande furor para destruir e exterminar a muitos. Armará as suas tendas palacianas entre os mares contra o glorioso monte, mas chegará a seu fim e não haverá quem o socorra. Lembra que eu falei de vocês, do G10? Para mim está ligado aqui. Será que não vai ter uma base americana entre os mares? O mar da Galileia e o mar Mediterrâneo? Se for ali, a região chama-se Meguido ou Armagedon. Já ouviram falar da Batalha de Armagedon? E dá a entender que esses reis do Oriente, que gostam tanto dos Estados Unidos, como o Irã, o Oriente de Israel, a Rússia, a China, a Coreia do Norte, ou outros, poderão se envolver nesse conflito. E ali diz que chegará a seu fim e não haverá quem o socorra. E aí acaba. Aí já vem a parte de Daniel 12, verso 1, que é o quê? A volta de Jesus. Isso indica que nós estamos a 4 versos da volta de Jesus. Está longe ou está perto? Agora, irmão, será que isso aí é coincidência? Será que precisa ter muita fé para acreditar nisso aí, irmãos? Porque a história vem se cumprindo isso aí como se fosse um reloginho. E nós estamos apenas alguns versos de Daniel, capítulo 12, e o reino eterno de Cristo que vai estar aí. Eu vou passar rapidamente, irmãos, vamos permitir aqui, e vou encerrar com isso. Ellen White tem algumas profecias, amanhã eu vou falar disso, mas hoje eu quero só passar uma delas. Ela coloca a volta de Jesus após 6.000 anos de pecado neste planeta. Amanhã eu vou falar sobre isso aqui na igreja. Quando eu coloco na linha do tempo esses 6.000 anos, o que eu entendo é que quando ocorrerá a volta de Jesus, vai ocorrer depois de 6.000 anos de pecado. E quando eu coloco esses 6.000 anos num relógio, olhem só, o ano 0 seria a criação. A 1h50, Adão morre, aos 930 anos de idade. Às 3 horas, nós temos o dilúvio, que aconteceu mais ou menos no ano 2500 a.C. Às 4 horas, Abraão é chamado à cena. Às 5 horas, nós temos o Êxodo, 1500 a.C., aproximadamente. As datas são arredondadas. Às 6 horas, nós temos Davi como rei em Israel, no ano 1000 a.C. Às 7 horas, o livro de Daniel começa a ser escrito, no ano 500 a.C. Às 8 horas é o tempo de Cristo. Cristo vem a essa terra, morre pelo ser humano. Às 9 horas, o sistema papal começa a dominar sobre esse planeta por um tempo, 1260 anos. Às 10 horas, nós temos a Idade Média. Às 11 horas é o período da Reforma, no ano 1500. Às 11h57 começa o tempo do fim, em 1798,
quando o Papa é ferido, não de morte, mas é ferido. Às 11h58 temos os juízos investigativos começando em 1844. 11h59 é os nossos dias. Porque à meia-noite seria a volta de Jesus. Quando eu coloco isso num reloginho, parece que está tão próximo. E realmente está. Muito próximo. Amanhã, eu vou falar sobre esses 6.000 anos. Se eu conseguir saber quando o pecado começou na terra, eu conseguiria saber quando, presumivelmente, seria a data da volta de Jesus, não é verdade? Dá para saber. Se você é curioso, vem amanhã, às 7h30. Vou dedicar um tempo a Ellen White. Eu sei que alguns não creem em Ellen White. Se você crê em Ellen White, amanhã eu vou usar Ellen White. Especialmente os livros que ela escreveu. Que Deus abençoe vocês. Você levantou a mão, mas não sei nem se eu tenho mais tempo para responder nada. Diga. Sim. Você amanhã vai saber qual é o pensamento de Ellen White. Eu não uso calendário. Mas como é que você pode pegar e colocar numa linha de tempo 6.000 anos e não usa calendário? Não uso. Eu uso o calendário de Ellen White e da Bíblia. E agora? Amanhã, se você é curioso, porque hoje não tem como, né? Que Deus abençoe vocês. O fato é que a gente está próximo da volta de Jesus. E a Bíblia diz lá no livro de Lucas, ao começarem a acontecer essas coisas, fiquem tristes. É assim que diz? Levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção se aproxima. E é para estar feliz, contente. Amém? Que o Senhor esteja com vocês. Amém.